Ok. Bom, bom dia a todos, bem-vindos ao webinar da Cívia. Quem está falando aqui é Beatriz Kiss, para quem não me conhece, sou a gestora da iniciativa Ciclo de Vida Aplicado, ou Cívia. Já temos 13 pessoas conectadas, né? São 10 e alguns minutinhos, então vamos dar início. Se vocês tiverem algum problema, alguma dificuldade, por favor, avisem, né? Só colocar aqui algumas pequenas instruções para vocês, por favor, deixarem o microfone no mudo, né? Para não ficar um ruído de fundo. E a qualquer momento, qualquer um de vocês podem fazer perguntas ou pelo chat, ou apertar um botãozinho para levantar a mão, porque aí a gente consegue ver quem quiser falar. Então, vocês podem usar ou o áudio ou o chat para conversar com a gente, tirar as dúvidas. E quem quiser e tiver câmera, webcam também quiser ligar, fica interessante, porque aí fica um pouco mais pessoal. Nós vamos passar, né, na próxima uma hora e pouquinho, por 3 grandes blocos, né? Primeiro, eu vou apresentar para vocês um breve histórico da iniciativa, né? Como chegamos até aqui e quais são os objetivos da Cívia. Na sequência, um pouco sobre o tema, a CV, né? Um pouco do contexto, o que existe aí de tendência, qual que é a importância para as empresas. E também, depois disso, a gente vai olhar aí, sim, um pouco mais em detalhe as atividades do ciclo 2018, que eu imagino que vocês devam estar curiosos aí para a gente discutir um pouco mais no detalhe. O Ricardo Dinato, que também é da equipe, também está conectado. Dinato, você quer dar um oi? Oi, bom dia, pessoal. Estão me ouvindo também? Hoje quem vai conduzir a maior parte do webinar é a Beatriz. Eu sou pesquisador da iniciativa, né? Atuo com a CV há muitos anos. Vou complementar algumas coisas aí que eu achar interessante, mas pode seguir em frente, Bia. Tá, joia. E só para lembrar, esse webinar está sendo gravado, então depois, se vocês quiserem acessar ou ficou com alguma dúvida nos slides ou em alguma questão específica, vocês também podem acessar esse material depois, a gente vai disponibilizar no canal do GVSES no YouTube. Então, vamos seguir em frente. Bom, esse tema, né, de ciclo de vida que a gente trabalha na Cívia, né, o ACV, que vocês vão ouvir a gente falar várias vezes, né, não só no webinar, mas ao longo do ano todo, já vem sendo trabalhado pelo GVSES há algum tempo. Diria que talvez um dos primeiros origens, né, quando a gente começou a pensar um pouco mais especificamente, tem 2 grandes drivers aí que nos levaram a chegar na construção e constituição da Cívia como iniciativa, né? O primeiro, acho que todos vocês conhecem, né, o Programa Brasileiro de GHG Protocol, que trabalha a questão dos inventários corporativos, né? Então, as emissões de gás de efeito estufa das empresas e toda a temática de mudanças climáticas, a gente percebeu que ao longo dos anos o tema foi evoluindo, né? Então, no início do GHG Protocol, lá 2008, 9, 10, era muito centrado na própria organização, né? O inventário, ou seja, da parte mais operacional das indústrias, e ao longo dos anos isso foi se expandindo para a cadeia de valor, então, atravessando aí um pouco os muros da organização, e aí o próximo passo seria, né, que está muito ligado à questão de ciclo de vida, olhar para as emissões, não só da empresa e da cadeia, mas sim dos produtos, né, e aí uma visão mais expandida ainda, né, que não vai só ali para o primeiro ou segundo elo da cadeia de valor, mas pensar na vida toda do produto, né, então o que a gente
chama de pegada de carbono de produto, que é um termo que com certeza muitos já ouviram falar, já conhecem, tem uma relação aí direta, né, com a questão das emissões de gás de efeito estufa das empresas e os inventários corporativos. Então, tanto eu quanto o Ricardo, a gente, né, trabalhou no GHG Protocol, eu coordenava o GHG antes da Cívia, então a gente percebeu que algumas empresas já estavam nesse movimento, né, tinha uma demanda para começar a trabalhar a questão da pegada de carbono, né? Então isso foi um dos drivers que nos fez refletir e querer ter a Cívia como uma iniciativa trabalhando não só a pegada de carbono, mas a ACV como um todo, né? Ou seja, a pegada de carbono é um pedaço da ACV, né? Podemos colocar dessa forma. Se a gente pegar todos os impactos ambientais, mudanças climáticas é um dos impactos que a gente pode avaliar num estudo de ACV. Então, fazer a pegada de carbono não deixa de ser um primeiro passo aí rumo às discussões de ciclo de vida. E além do GHG Protocol, também teve um outro projeto que eu imagino que vocês também já devam ter escutado. Durante 2013 e 2015, nesse período a gente conduziu a iniciativa Compras Sustentáveis e Grandes Eventos, né, que resultou em um livro, mas basicamente trouxe essa discussão também do uso da pegada de carbono como ferramenta para tomada de decisão relacionada a compras, né, tanto públicas quanto privadas, né, institucionais. E nesse projeto foram desenvolvidos 7 estudos de pegada de carbono, né, 7 produtos aí relevantes nesse contexto de grandes eventos. E foi um projeto em parceria, então, do GVSS com o PNUMA e o Ministério do Meio Ambiente, que também foi mais uma experiência da equipe do GVSS de ciclo de vida com relação ao tema. E aí, somando um pouco dessas experiências, aí sim a gente, né, decidiu, então, em dezembro de 2014, lançou a Cívia, né, sendo aí a 5ª iniciativa empresarial, o irmãozinho mais novo aí das outras iniciativas, né, que vocês já conhecem, EPC, ID Local, Tese e SCV. Então, a Cívia se junta aí ao time das iniciativas empresariais para trabalhar especificamente a questão de avaliação de ciclo de vida, né, ou talvez mais do que isso, a questão do pensamento de ciclo de vida, né, e como que ele pode, enfim, estar inserido aí dentro das atividades de gestão da organização. Então, o objetivo da Cívia, né, é basicamente trazer esse pensamento, né, essa forma de olhar para as atividades, pensando sempre no produto, no ciclo de vida completo, né? Então, a gente pode dizer que dentro da Cívia a gente sempre vai buscar ter essa visão mais abrangente possível, né? Não apenas a organização, nem os seus stakeholders diretos, né? Sejam fornecedores ou clientes diretos, mas sim mais expandido ainda, né? Olhando para todo o ciclo de vida dos seus produtos. E importante lembrar que quando a gente fala ciclo de vida do produto, pode ser tanto um bem quanto um serviço, né? A técnica de ACV ela se aplica para esses 2 casos. Então, como o próprio nome da iniciativa diz, a gente quer, obviamente, por meio da aplicação, né? Ou seja, pensando muito no como, em que áreas, e, enfim, como que essa temática pode permear a organização, né? E vocês vão ver um pouquinho mais para frente, eu vou contar um pouco mais de como isso pode acontecer e vai muito além do envolvimento da área de sustentabilidade ou meio ambiente, né? Ele permeia por várias áreas da organização, para chegar num futuro, né? Enfim, ter incorporado o que a gente chama de gestão do ciclo de vida, né? Ou seja, fazer a gestão em sustentabilidade com essa visão, com essa forma de pensar em ciclo de vida, né? Então, de uma forma aí bem abrangente e também multitemática, né? Que a ACV traz aí como pano de fundo. Essas foram as 30 organizações, né, que participaram no ciclo do ano passado, então no ciclo 2017 da Cívia. E para nós foi, assim, nesses últimos não, né, nos primeiros 3 anos da iniciativa,
Foi uma grande surpresa ver tanto o grande interesse, né? A gente começou com 13 empresas lá em 2015, no primeiro ciclo, né? E no ano passado a gente teve 30. Então, mais do que o dobro aí de empresas querendo conhecer a CV, aplicar a técnica, né? E entender um pouco os impactos aí dos seus produtos. Como que a gente trabalha na Cívia, assim como as outras iniciativas empresariais, a gente tem basicamente dois grandes componentes, né? Nossas atividades têm um lado um pouco mais teórico, de trazer os conceitos, de aprendizado, de troca de experiências né, enfim, e as questões, as dúvidas, os desafios das empresas nas oficinas e nas capacitações, né? Então, é tanto um momento que nós, equipe, vamos trazer para vocês o conhecimento necessário para a gente ter as discussões, quanto a gente também vai receber, né, das empresas que participam aí do grupo, enfim, todas as questões que vocês vão trazer, sejam dificuldades, sejam experiências e a troca das informações. E complementarmente, né, esse primeiro bloco, a gente também tem o lado mais prático, né, e aplicado. Então, na Cívia, assim como a gente tem outras iniciativas, a ideia é que vocês, empresas, botem a mão na massa, né, especificamente aplicando a ferramenta, né, fazendo os cálculos, desenvolvendo os estudos. Naturalmente, vocês contam com o nosso apoio técnico da equipe. E aí, usando, né, então, tudo aquilo que a gente viu, discutiu e aprendeu na capacitação e nas oficinas, na hora de desenvolver os pilotos ou projetos, né, eu vou explicar um pouco a diferença, aí sim é quando a gente efetivamente bota esse conhecimento em prático e tem muito o foco em trazer, enfim, empoderar vocês, né, as equipes das empresas, a conduzir esse tema dentro da organização, né? Então, tem esses dois grandes elementos compondo as atividades, e isso para todos os ciclos, né, não só para esse ciclo 2018, mas desde o início da iniciativa. E como eu estava comentando antes, o tema de ciclo de vida, né, o ACV, ele é complexo no sentido de demandar o envolvimento de diversos profissionais, né, de diversas especialidades, e também por trazer dentro de ACV vários temas, né? Então, como eu já comentei, mudanças climáticas é um deles, né, pegada de carbono, questão de água, biodiversidade, então a gente acaba colocando vários temas ambientais dentro do tema de ACV. E por esse motivo, quando a gente iniciou as atividades da Cívia em 2015, a gente optou por fazer uma abordagem de construindo gradativamente esse conhecimento, né? Então, como se a gente fosse colocando tijolinhos aí, um por um, para construir essa visão completa que a ACV nos traz. Então, como que a gente fez isso, né? Então, em 2015, no primeiro ciclo, o foco foi apenas mudanças climáticas. Então, ao invés de trabalhar com a ACV como um todo, né, a gente usou o pensamento de ciclo de vida, né, ou seja, o conceito que é o pano de fundo para todas as atividades da Cívia, focando em pegada de carbono, né? Porque a gente entendeu que era um passo não só um pouco mais natural, né, considerando o histórico e muitas empresas já ambientadas na questão dos inventários corporativos e na gestão climática, né? A gente entendeu que essa transição seria feita dessa forma e deu muito certo, né? A gente teve aí no primeiro ano, e aí a diferença, né, entre pilotos e projetos, quando a gente está aplicando pela primeira vez, né, a gente vai chamar de pilotos. Então, no caso, em 2015, era a primeira vez que a gente estava aplicando, né, a técnica de pegada de carbono com as empresas. Então, a gente teve aí algumas empresas fazendo seus pilotos de pegada hídrica, né? Em 2016, a gente introduziu como um tema novo a questão da pegada hídrica, né? Então, além de trabalhar com carbono, a gente passou também a trabalhar com pegada hídrica, né? E aí, na parte prática, a gente teve empresas pilotando, né, testando junto com a gente a ferramenta de pegada hídrica, e também outras empresas que continuaram fazendo aí
novos projetos, né, com relação à pegada de carbono de seus produtos. Em 2017, a gente continuou com essas duas grandes categorias de impacto ambiental, né, clima e água. Demos uma ênfase na discussão das oficinas com relação à questão da comunicação, né, em ciclo de vida. E também tivemos aí empresas fazendo projetos, e aí já algumas, inclusive, desenvolveram projetos de pegada de carbono e pegada hídrica para o mesmo produto, né? Então, aos poucos a gente foi avançando na temática e agregando esses blocos de conhecimento para chegar no foco do tema desse ciclo de 2018, né? Que aí sim, esse ano a gente quer dar bastante ênfase à questão de olhar para várias categorias de impacto, né? Então, quais são os desafios, como que a gente trabalha olhando para o ciclo de vida de um produto quando a gente está contemplando mais de uma categoria de impacto ambiental, né? Então, além de água e carbono, o que mais eu posso contabilizar? E aí, como eu falei, por ser um tema novo, né? Olhar aí para a CV completa, entre aspas, né? A gente vai ter esse ano também na parte prática, então, pilotos de ACV, mas também as empresas que quiserem podem continuar e fazer projetos de pegada de carbono, de pegada hídrica ou para o mesmo produto, tanto carbono quanto água. Depois a gente vai voltar um pouco mais nos detalhes de como vão funcionar aí os pilotos e os projetos para esse ciclo. Além das questões mais práticas, né, alguns resultados aí da Cívia, que a gente teve somando esses 3 primeiros anos, né, então, mais de 90 pessoas capacitadas, né, em 7 oficinas que a gente conduziu ao longo desses 3 anos. Também tivemos oficinas temáticas, né, com alguns temas, além da comunicação que eu já comentei, também discutimos um pouco a questão de compras, né, que tem uma relação aí muito interessante com o tema de ACV, principalmente originário aí da ISO de compras sustentáveis, né, a ISO 20400, que também tem sido discutida no âmbito de SCV, né, e como eu comentei, por conta do ciclo de vida, trazer essa visão abrangente da cadeia, né, também o engajamento, a relação com os stakeholders também é um assunto que a gente discute bastante nas atividades da CIV. Ao longo desses anos, a gente também teve 35 projetos e pilotos, né, que as empresas desenvolveram, tanto de pegada de carbono quanto pegada hídrica. E aí, como eu comentei também já, no ano passado foram 30 empresas que participaram aí do ciclo. Os resultados, né, desses 3 primeiros ciclos da Cívia estão consolidados numa publicação, né, então, que foi lançada em junho do ano passado, que dentro dessa publicação, que vocês podem acessar, baixar no site da Cívia, tanto a versão em português quanto em inglês. Enfim, lá vocês podem conhecer um pouco mais quais foram os produtos estudados, que empresas fizeram pilotos e projetos, e também entender um pouco sobre o tema de ACV de maneira geral, né, que a gente conta um pouco dessa experiência, como foi trazer o tema para o setor empresarial brasileiro. Então, quem tiver curiosidade, né, quiser conhecer um pouquinho mais, pode acessar essa publicação. E aí, o último ponto desse primeiro bloco, que é a questão de como que a gente se relaciona também com outras iniciativas, né, e parcerias que a gente tem além do GVSES, né, ou seja, além das iniciativas empresariais. A Cívia, ela é membro da Rede Empresarial Brasileira de Ciclo de Vida desde 2015, né, a Rede ACV, como a gente chama, e está nesse ambiente da rede, né, que é composto não só por empresas, mas também outros órgãos de academia, de governo e outras instituições. É interessante porque a gente pode não somente levar o que as empresas membros da Cívia têm desenvolvido, né, no tema de ACV, mas também aprender e trocar bastante com outros atores que estão trabalhando o tema. Né? Então, para nós é muito importante, até porque a ACV
enfim, se a gente for comparar com relação aos outros temas das outras iniciativas, talvez ele é um pouco mais recente, né, um pouco mais novo no Brasil. É uma vantagem porque o grupo que trabalha é um pouco mais restrito, mas é muito importante a gente manter sempre essa troca, né, com os nossos parceiros aí que trabalham com o assunto, e também manter o networking. Então, além de participar na rede, na Cívia a gente tem participado também de congressos e fóruns de ACV, tanto no Brasil quanto no exterior, e não só a nossa equipe, né, mas também as empresas membros da Cívia também tiveram a oportunidade de participar em eventos, inclusive no ano passado fora do Brasil, apresentando os resultados dos seus projetos ou pilotos e trocando, né, experiências com outras organizações que atuam com a CV de formas diferentes no Brasil e fora do Brasil. Né? Então, alguns exemplos. Em 2014 e em 2016 aconteceu o Congresso Brasileiro de ACV, o qual a gente esteve presente. Em 2016 também eu estive num congresso no Canadá, falando de ACV e levando um pouco do o que a Cívia, né, ou seja, o que as empresas brasileiras estão trabalhando. Em 2017, como eu comentei, teve o que a gente chama Congresso Europeu de ACV, né, o LCM 2017, e também um Fórum Brasileiro, que teve uma ênfase bem focada na aplicação e na relação da ACV com eventuais políticas públicas, como que a gente pode incentivar esse tema de uma maneira mais ampla no Brasil, ou seja, além da academia, além das organizações, como que o tema pode avançar. E esse ano vai acontecer, em junho, uma nova edição, né, do Congresso Brasileiro de ACV, que vai ter o foco muito alinhado com o tema da Cívia, né, que é gestão do ciclo de vida. Ou seja, como a gente usa, né, os conceitos e a ferramenta de ACV efetivamente para a gestão empresarial. Antes de passar para o próximo bloco, tem alguma dúvida? Alguém que quer fazer algum comentário com relação a essa primeira parte? Bom, não tem dúvidas, então vamos seguir em frente. A gente queria trazer para vocês um pouco de como que o tema, né, de ciclo de vida, ele pode se conectar e tá aí sendo aplicado, né, nas diversas áreas da empresa. Né? Isso é importante porque, como eu falei, né, por ser um tema multitemático e que vai demandar, principalmente nas empresas que forem desenvolver os pilotos ou os projetos, o envolvimento de outras áreas, né? Então, acho que é interessante a gente conversar um pouquinho com vocês sobre como que essa ferramenta pode ser utilizada, né? Não só a questão quantitativa, né? Ou seja, fazer um estudo de ACV vai dar para vocês muitos resultados, né, muitos números, vocês vão poder mensurar os impactos ambientais dos produtos, né, em todas as suas atividades, dentro ou fora da organização, né, mas talvez a pergunta que aparece é, ok, mas eu vou fazer o que com esses números, né, como é que a gente usa essa informação? Então, eu coloquei aqui 3 grandes blocos, e ao longo do ciclo 2018, e principalmente na capacitação que a gente vai ter de ACV, a gente vai aprofundar esses temas, né, que eu vou comentar para vocês agora. A gente vai aprofundar a discussão e trazer muito a questão de realmente como que a gente pode aplicar, né, a aplicabilidade da técnica de ACV dentro da empresa. Então, o primeiro grande bloco, né, seria a questão interna mesmo da organização, né? E quando a gente fala, cadê? Peraí que não tá, agora passou. Quando a gente fala de usar a ACV dentro da empresa, obviamente vem sempre, né, uma questão de aproveitar
essa questão do mapeamento e da quantificação para melhorar o desempenho interno, né, dos seus processos produtivos, né? Então, a questão de produtividade e de inovação, ela aparece aí bastante conectada com a CV, né? Porque, como qualquer outra ferramenta, né, por exemplo, assim como os inventários corporativos, a CV vai poder te dar também um mapa aí, né, de onde que estão acontecendo os seus impactos ambientais, né, ou se você estiver fazendo um estudo de pegada de carbono, qual que é a etapa aí do ciclo de vida do meu produto que mais gera emissão, né, e isso pode direcionar naturalmente os esforços aí para a redução desses impactos, né, para mitigação das emissões, por exemplo, para redução do consumo de água. Então, naturalmente, para indústrias, né, isso é uma ferramenta bastante importante, né? Mas, por outro lado, uma questão talvez nova ou adicional que a ACV traz é que, como a gente está olhando para várias questões ambientais, não somente água ou carbono, né, ou alguma outra categoria específica, a ACV nos provoca, né, a olhar o que a gente chama de sistemas complexos, né, ou seja, se eu fizer alguma alteração no meu processo, né, ou na operação da minha planta, será que eu estou melhorando, de repente, a categoria de mudanças climáticas e piorando em alguma outra? Né? Então, a gente começa a introduzir discussões aí com relação aos trade-offs, né? Como que eu priorizo essas ações, atividades e o que uma ação, né, uma mudança aí na minha forma de atuar pode impactar de forma diferente aí nas várias questões ambientais. Então, essa é uma discussão bem importante e interessante. E uma outra questão que a gente aprendeu bastante, né, trabalhando com as empresas que aplicaram a ACV, seja com pegada de carbono ou pegada hídrica nos últimos ciclos, é que conduzir um estudo desse ajuda, né, e promove uma integração da área de sustentabilidade com várias outras áreas da empresa, né? Então, seja com uma área de marketing, comunicação, com a área de produção, com a área de desenvolvimento e design de produtos, né? Ou área de novos produtos, de P&D. É muito interessante porque, para conduzir o estudo, as equipes de sustentabilidade tiveram que entrar em contato com essas áreas, né? E o que a gente percebeu é que foi um aprendizado mútuo, né? Tanto dessas áreas que não necessariamente estão diretamente ligadas ou conduzindo as agendas de sustentabilidade dentro das empresas, e que passaram, de repente, a aprender um pouco mais, né, de como que a sua área poderia contribuir para o estudo e, enfim, para a agenda de ACV dentro da empresa. Outros dois blocos, quando a gente fala em aplicabilidade, né, da ACV, estão ligados a um pouco mais à questão externa da organização, né? Então, como eu falei no começo, quando a gente trabalha ciclo de vida, a gente necessariamente vai olhar sempre para fora da organização. E aí, na questão de comunicação, que imagino é uma pergunta recorrente, né? Ou seja, a maioria das empresas, quando começa com a CV, tem essa dúvida: eu posso, então, colocar um rótulo no meu produto, né? Vamos falar de colocar um selo ali com a pegada de carbono ou não. É um tema que a gente discute bastante na Cívia. E também é um tema que tem demandado a CV, né, para alguns setores específicos, né? Então, vou dar um exemplo, por exemplo, o setor de construção civil, né? Vocês já devem ter ouvido falar da certificação LEED, né? Certificação para edificações sustentáveis. O LEED, na última versão, a versão 4, ele já oferece uma pontuação adicional para aquelas edificações cujos produtos foram feitos estudos de ACV, né? Ou seja, foi quantificado ali os impactos dos produtos e materiais de construção utilizados. Então, é uma forma de trazer essa demanda, né, da ACV. Se vocês trabalham em empresas que produzem, por exemplo, materiais de construção, é possível que no futuro breve vocês sejam demandados por esse tipo de informação, né? Então, não só a vantagem para a questão interna da empresa, mas a ACV
começa já a dar alguns sinais de como ela pode mexer na competitividade dos produtos, né? Seja eu sendo uma organização que estou liderando o meu setor, né, e trabalhando com o ciclo de vida e mostrando isso nos meus produtos, ou seja, uma demanda de mercados, né? Então, por exemplo, a Europa tem desenvolvido um sistema de rotulagem ambiental, né? E isso acaba demandando, por exemplo, de empresas brasileiras que exportam seus produtos, né? Que elas, ao longo do tempo, vão ter que se adequar a esse tipo de exigência, né? Então, além de eu informar o meu inventário corporativo, que é um exemplo que, né, todas as empresas hoje, a grande maioria, já faz, eu vou ter que começar a pensar também como que eu informo, né, os impactos ambientais dos meus produtos, né, o que a gente chama de declaração ambiental de produto. Então, essas questões de comunicação, competitividade, rotulagem ambiental, também é um assunto que está muito ligado à CV e que na CIV a gente tem discutido, mas vai continuar sendo pauta das nossas discussões, porque é um tema bastante atual e tem avançado muito rapidamente. E o outro bloco, que também, de certa forma, tá ligado, né, à questão aí externa e da relação das empresas com a sua cadeia, é a questão de fortalecimento e, enfim, aproximação, né, eu diria, da empresa com os seus stakeholders. Nos trabalhos, de novo, né, que a gente teve acompanhando as empresas nos últimos ciclos, a gente percebeu que a grande maioria das organizações não é comum terem uma relação direta com stakeholders ou, por exemplo, fornecedores, né, que estão 3, 4, 5 elos distantes, né, da sua operação. E durante a CV, né, ou seja, durante a realização dos estudos, a gente percebeu que é necessário, de repente, compreender um pouco melhor, né, se aproximar desses stakeholders, seja para conseguir uma informação, né, numa etapa de coleta de dados, seja para construir, de repente, estratégias e parcerias para reduzir os impactos, né? Então, depois de mensurar, a próxima etapa seria trazer isso para a gestão, né? É muito importante quando a gente fala de ciclo de vida, ter esses elos mais estreitados, né, entre todos os stakeholders da organização e trabalhar em parceria. E como eu comentei, também a questão das compras, né? E aí olhando a empresa como grande comprador e também como fornecedor, né, para algumas organizações. A nova ISO 20400 de compras sustentáveis também fala bastante de ACV, né? Coloca a ACV como uma das ferramentas que pode ajudar a fazer compras mais sustentáveis, né? E também questões, quando a gente olha para o fim de vida dos produtos, né, a gente também pode conectar muito facilmente o tema de ACV, por exemplo, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, toda a questão de logística reversa, de pensar no fim de vida do produto, na embalagem, independentemente de em qual elo, né, ou qual é a função da empresa na vida daquele produto, né? É importante a gente levar em consideração que na ACV a gente vai olhar também para esses aspectos, né? Como que o produto ele é consumido, ele é utilizado e o que acontece no final de vida do produto, né? Então, todas essas questões, né, eu colocaria aí nesse grande bloco de gestão da cadeia, né? E aí sempre se referenciando a uma gestão bem ampla da cadeia de valor da organização. Perguntas sobre esse segundo bloco? Ou dúvidas? Lembrando, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode tanto escrever aqui no chat, quanto abrir o microfone e falar mesmo. Bom, então, sem perguntas, vamos seguir em frente. Dado, então, esse contexto, né, que foi colocado, vamos entrar, então, um pouco no foco, né, das atividades do ciclo 2018 da CIV, né? Então, como eu comentei no início, né, dado o histórico, a gente foi construindo aí esse conhecimento, vindo da pegada de carbono, passando pela pegada hídrica, e esse ano, então, nós vamos trabalhar a ACV completa,
A gente coloca entre aspas, porque o termo correto seria apenas ACV, né, a avaliação do ciclo de vida, mas a gente quer trabalhar justamente essa questão. Então, como que a gente lida, né, com questões de várias categorias de impacto ambiental, né, então são multitemas, né, a questão de como que uma categoria pode impactar na outra, né, dependendo do meu produto e da atividade. A gente também, por conta dessa multiplicidade de informações que um estudo de ACV proporciona, né, e aí eu estou falando principalmente dos resultados, a gente vai trabalhar esse ano também um pouco a questão de como que a gente interpreta esses resultados, né? Então, se eu receber ali, pegar na minha mão o estudo de ACV, como é que a gente faz para entender nessas várias informações? Obviamente que isso é benéfico para as empresas para entender como aplicar e como utilizar, né, esses vários resultados. E também trazendo de novo, né, a comunicação, dessa vez com o enfoque, né, de como que a gente comunica essas várias categorias de impacto, né? A gente sabe que não é uma tarefa simples, mas a comunicação é sempre necessária e muito importante, seja para o público interno da própria empresa, né? Por exemplo, vou comunicar para outras áreas, vou comunicar para a diretoria os resultados de um estudo de ACV, seja para o público externo, né? Tem empresas que querem efetivamente comunicar para cada um dos seus produtos, ou para os seus stakeholders, ou para os compradores, alguma informação ambiental do produto. Então, a gente vai trazer um pouco essa questão. Isso específico da Cívia. Além disso, como vocês sabem, a Cívia, por ser parte, né, das iniciativas empresariais, a gente também quer contribuir e trazer, né, como que o tema de ciclo de vida conversa com o tema da agenda integrada, né? E a forma de trazer essa conexão, obviamente, é a partir da gestão do ciclo de vida, né? Então, não necessariamente da ferramenta, né, da quantificação que a ACV vai dar, mas desse conceito mais amplo que é usar o ciclo de vida como, né, a forma de pensar a gestão da organização. E aí, nesse contexto, a gente tem, então, vai discutir, como eu comentei, essa aplicabilidade da ACV nas várias áreas da empresa, né? Então, vocês viram na parte do contexto que a ACV pode se relacionar tanto com a área de sustentabilidade, a área de produção, a área de marketing, a área de P&D, né? Então, como que a gente traz essa conexão? E por conta do tema da agenda integrada, está muito ligado à questão econômico-financeira, né? A gente também vai trazer um pouco de como que, o que a gente chama de life cycle costing, né? O custo do ciclo de vida, que seria como fazer uma ACV, mas com relação aos impactos econômicos, a gente também consegue fazer aí um paralelo bem interessante com a agenda integrada, né? Então, ao longo dos encontros, a gente também vai trazer essa questão. De atividades, então, que a gente vai ter na CIV esse ano. A gente vai ter uma capacitação em ACV, né, que vai acontecer agora em abril. No próximo slide, se não me engano, tem todas as datas, né, a gente já olha no detalhe. Então, a gente vai começar as atividades com a capacitação em ACV, são 2 dias. É muito importante, não só para as empresas novas que estão ingressando na Cívia, mas também para as empresas que já estavam na Cívia nos últimos ciclos, porque nessa capacitação a gente vai trazer vários conceitos novos, né? Então, não vamos falar mais ou de pegada de carbono ou de pegada hídrica, mas sim de ACV, né? Então, é bem importante, independente se vocês vão desenvolver um piloto ou algum projeto, participar da capacitação, porque ela é a base, né, e o alinhamento de todas as discussões que a gente vai ter ao longo do ciclo. Além disso, a gente vai ter 3 oficinas, né, que no próximo slide vou detalhar para vocês quais vão ser os temas. Na parte de aplicação, né, como eu comentei, a gente vai ter os pilotos de ACV, né, pilotos porque é a primeira vez, então, que a gente vai efetivamente desenvolver estudos completos de ACV com empresas, né? Por ser o piloto e ser o primeiro ciclo, a gente vai ter um pequeno processo seletivo, né? Então, as empresas que quiserem, né, ou desde agora estiverem já pensando, imaginando, tem vontade de desenvolver esse piloto com a nossa equipe, né? A gente depois vai passar mais detalhes de como se inscrever, né, para esse piloto.
mas é indispensável que participem da capacitação que vai acontecer agora em abril, né? Então, para fazer os pilotos, precisa ter participado da capacitação. E essas atividades, obviamente, são para todas as empresas, né? Não tem custo adicional para os pilotos de ACV, nem para a capacitação em ACV, porque é o primeiro ano que a gente está trazendo. Então, é o que a gente está chamando aqui de atividades regulares do ciclo, né? Então, todas as empresas participantes das iniciativas empresariais, né, que sinalizarem que querem estar ali no grupo da Cívia, vão ter acesso a todas essas atividades. No paralelo, né, correndo aí numa linha paralela a essas atividades, a gente tem as atividades adicionais, né, essas sim tem um custo adicional para as empresas que quiserem fazer, que é uma capacitação, e aí como se fosse uma especialização, né, um detalhamento, um aprofundamento do que foi visto em abril, em ACV. Em maio, a gente vai ter essa capacitação específica, um dia só sobre pegada de carbono e um segundo dia só sobre pegada hídrica, né? A diferença, além de olhar especificamente para esses temas e não para a ACV como um todo, é que, além disso, a gente vai incluir nessa capacitação de pegada de carbono e pegada hídrica, que também são 2 dias, a gente vai entender um pouco como usar a ferramenta Excel de pegada de carbono e o software OpenLCA, que é o que a gente utiliza para os estudos de pegada hídrica, né? Então, as empresas que tiverem interesse, tanto faz se são empresas novas na Cívia ou já membros da Cívia, que tiverem interesse em fazer estudos de pegada de carbono ou de pegada hídrica, né? Ou seja, para o mesmo produto, vocês podem fazer só carbono, só água, ou de repente as duas categorias de impacto. Então, quem tiver interesse em fazer, precisa, né? Ou seja, altamente recomendado que faça a capacitação específica, porque aí a gente vai trabalhar, então, como eu falei, nas ferramentas, né? E vocês vão poder entender como que a gente vai conduzir esses estudos, né? Então, só para deixar mais claro, aqui na parte de cima são as atividades que todas as empresas membros da Cívia, né, membros das iniciativas empresariais, vão ter acesso, podem participar. E na parte de baixo são aquelas atividades que as empresas que quiserem participar têm um custo adicional para capacitação de carbono e água e um outro custo adicional quem quiser desenvolver os projetos, né, de pegada de carbono e ou de pegada hídrica. E aqui estão os temas das 3 oficinas que a gente vai ter ao longo do ano. Vocês devem ter percebido que nesse ciclo 2018 a gente fez um esforço ainda maior para integrar as agendas, os temas, né, e também fisicamente, né, acomodar um pouco melhor as oficinas, fazendo isso de uma forma combinada entre mais de uma iniciativa, né? Então, a gente vai ter essa primeira oficina que vai ser conduzida em conjunto com a equipe da tese, né, Tendências em Serviços Ecossistêmicos, onde a gente vai trabalhar a relação entre ciclo de vida e a valoração dos serviços ecossistêmicos, né, que tem uma interseção aí bem interessante. No segundo semestre, a gente vai ter uma outra oficina, dessa vez em conjunto com a EPC, né, Empresas pelo Clima, e também com a equipe da simulação do comércio de emissões, onde a gente vai trabalhar a questão da precificação de carbono, né, que permeia aí a EPC e o comércio de emissões, e a pegada de carbono, né? Então, trazendo aí as mudanças climáticas como o pano de fundo, né, a questão da quantificação do carbono e a relação aí das três iniciativas, né? Como que a gente conecta essas informações e o uso, né, da informação Eu tô trabalhando, caralho, filho. Ô, deita e para de assistir aquela merda. E a última oficina, que vai ser com relação a específico da Cívia, né, que é o foco do ciclo de 2018, que é a transição, né? Então, como que a gente dá esse passo dos estudos ou de pegada de carbono ou de pegada hídrica
para a ACV, né? Então, aí, a gente colocou essa oficina mais para o final do ciclo, justamente porque ao longo do ciclo a gente vai desenvolver os pilotos de ACV, né? E vai beber aí dos aprendizados junto com as empresas e a nossa equipe, o que a gente vai aprender, quais são os desafios para dar esse próximo passo aí com relação à ACV completa. E como a gente sempre comenta, né, em todos os ciclos, especificamente na Cívia, a gente recomenda que sejam envolvidos profissionais de outras áreas da empresa. Vai depender um pouco com relação o quanto quais são os objetivos da empresa, né? Por exemplo, na hora de desenvolver o estudo, né? Se o objetivo é mais comunicar, se o objetivo é trabalhar, de repente, o design do produto. Então, a gente recomenda, e aí principalmente nas oficinas, mas na capacitação também, que venha alguém da área de sustentabilidade e alguém de uma outra área, né? Que aí, dependendo da empresa, pode ser da área de desenvolvimento de produtos ou de P&D, né? Da área de engenharia, eficiência, processos, né? Como eu falei, também é uma aplicação da ACV, né? Trabalhar a questão interna da eficiência. A área de compras e suprimentos também é muito interessante, porque nos estudos de ACV a gente trabalha essa relação direta com os stakeholders, né? E os fornecedores são um stakeholder bem importante, né? Então, envolver a área de compras também, já teve empresas que trouxeram e foi bastante interessante. E também a área de comunicação ou marketing, né? Que pode trazer aí uma complementariedade da questão da comunicação da CV, seja no ambiente interno, seja para o ambiente externo, né, via rotulagem ou via as declarações ambientais de produto. Então, como vocês podem ver, reforçando a questão de ser multitemático, né, e multiáreas, né, a CV vai fazer com que vocês também se envolvam aí com outros profissionais. E aqui, então, tá o nosso calendário do ano. Hoje a gente está, então, aqui, né, em março, no webinar introdutório. Na sequência, a próxima atividade já é a capacitação em ACV, né, só reforçando que ela é bem importante, independente se vocês vão conduzir pilotos de ACV ou projetos de pegada de carbono ou pegada hídrica, né, então a gente vai ter um alinhamento, são 2 dias, então se vocês já quiserem se agendar, 23 e 24 de abril. E na sequência, então, mais para o segundo semestre, a gente vai ter a oficina 1, em conjunto com a tese, em agosto. Em outubro, a oficina 2, em conjunto com a EPC e o Sistema de Comércio de Emissões. E em novembro, a última oficina do ano, né, da Cívia, focando aí na transição da categoria única para as várias categorias de impacto ambiental. Como vocês podem ver, aí, a partir da capacitação em abril, a gente vai dar início, né, ao desenvolvimento dos pilotos de ACV. Então, ao longo de todo o ano, as empresas que forem selecionadas vão estar em contato direto com a nossa equipe para a gente efetivamente desenvolver, quantificar, né, fazer os estudos. E na parte de baixo vocês podem ver a agenda aí específica, né, para aquelas empresas que quiserem fazer as atividades adicionais, seja a capacitação, né, em pegada de carbono e pegada hídrica, seja os projetos também, né, de carbono ou água. Quem quiser desenvolver também vai ter o suporte, o acompanhamento da nossa equipe ao longo do ano. E a ideia é que, em ambos os casos, a gente chegue em dezembro com os resultados, né, desse estudo concluído. Então, vocês vão ter na mão aí as informações, os resultados quantitativos, né, seja da ACV, seja dos projetos de pegada de carbono ou pegada hídrica. E isso, obviamente, né, como eu falei, é um primeiro passo para a gente seguir uma gestão do ciclo de vida. E por último, essa é a nossa equipe, né? O Matheus não está conectado conosco hoje, mas para quem ainda não nos conhece, estamos aí e essa é a equipe que vai acompanhar vocês na Cívia ao longo do ciclo. E agora eu queria abrir novamente para dúvidas, perguntas.
Eu vou deixar aqui na agenda. Bom dia, Beatriz. Leonardo, da ArcelorMittal, tudo bem? Oi, bom dia, Leonardo. Eu entrei com uns 20 minutos de atraso, eu perdi o e-mail do link, enfim. Então pode ser que a minha pergunta seja um pouquinho redundante, mas em relação à execução da CV, eu gostaria de saber se já há uma definição, ou isso vai ser definido ao longo do tempo, as regras de alocação, as definições de como que vai ser a metodologia do cálculo, ou da concepção do cálculo da reciclagem, em relação aos impactos? Isso vai ser tudo conversado ou vocês já têm alguma metodologia previamente definida? Oi, Leonardo. É o Ricardo Dinato, tudo bem? Na verdade, a gente vai seguir as ISOs básicas, né, que é o 3040, 44, que não trazem isso definido. O que a gente costuma fazer é, a partir do momento que um produto é escolhido, a gente olhar em alguns programas internacionais de rotulagem se já existem regras específicas para aquele produto. Então, a gente trabalha muito tentando ver como estão fazendo no resto do mundo para a gente se basear nisso. Mas, a princípio, não tem nada definido. Assim, a gente vai realmente analisando caso a caso. Ok. E uma outra dúvida que eu tenho é em relação, né, eu encontro muito a Beatriz na rede ACV e tudo, e a minha dúvida é o seguinte: caso a gente identifique dentro dessas análises de ciclo de vida algum gap, de algum inventário, vou dar um exemplo meio bobo aqui, mas a gente fazendo exercício inicial de ACV, né, porque eu não entendo tanto ainda, nunca fiz uma, eu percebi que o setor de ferroligas dá um impacto muito grande no meu produto, mas isso basicamente porque me parece que são bases antigas, sabe, de inventário. Aí, nesse sentido, a gente identificando depois uma percepção, uma possibilidade da gente tentar influenciar ou auxiliar alguns setores considerados prioritários para a gente ter um ICV brasileiro, não sei, tipo, por exemplo, floresta, de eucalipto, por exemplo, no meu setor, que é muito significativo, né? Até pela pegada de carbono também. Você quer responder, Bia, ou quer que eu responda? Pode falar. Tá. Bom, enquanto a gente está fazendo o estudo, né, o que a gente faz? A gente recorre a bancos de dados internacionais, que a gente sabe que não refletem a realidade brasileira, e a gente faz algumas adaptações mínimas para tentar errar o menos possível. E nesses casos, quando a gente percebe que essa adaptação não é suficiente, a gente tenta sempre, em primeiro lugar, envolver o fornecedor. Então, a gente já teve casos bem interessantes de empresas que participaram da Cívia e perceberam que elas dependiam muito do fornecedor para conseguir fazer um estudo de mais qualidade. Então, a gente teve alguns casos de sucesso de realmente conseguir envolver bastante o fornecedor para trazer esse estudo desde elos mais iniciais com dados primários, ao invés de simplesmente recorrer a bases de dados internacionais. E, a gente tenta incentivar ao máximo que essas empresas participem de outros fóruns e, na medida do possível, disponibilizem seus dados para os inventários nacionais também. Ok, obrigado, viu? Muito bom. Obrigado, a gente que agradece pela pergunta. Mais alguém, se vai falar, pode ou levantar a mão ou simplesmente abrir o microfone e falar. Se alguém tiver alguma dúvida específica sobre a agenda, sobre as atividades.
Bom, Leonardo de novo, mas é uma questão mais prática, já que eu perdi o início. Isso vai estar disponibilizado no YouTube, né? O começo da apresentação de vocês? Sim, sim, Leonardo. Todo o webinar de hoje, os slides e a gravação aqui da apresentação vai estar disponível. Mas se você tiver alguma dúvida específica, quiser perguntar agora, também não tem problema. Tá, não, é porque aí eu vou ouvir se eu tiver alguma dúvida acerca de custos, da questão dos projetos pilotos e tudo, aí eu posso entrar em contato depois, né, para evitar que você repita uma informação que o pessoal que participou desde o começo tenha que ouvir de novo por minha causa. Sem problemas. Vou até deixar aqui o nosso contato. Quem tiver dúvidas pode escrever para o e-mail, né, i.empresariais@fgv.br, mandando as dúvidas ou alguma questão específica, ou pode entrar em contato direto com a gente. Acabei até esquecendo de colocar aqui os nossos e-mails pessoais, mas, enfim, também não tem problema escrever para esse e-mail e aí vai ser redirecionado para nós. Então, se não tiver mais nenhuma dúvida, vou agradecer novamente a participação de vocês e também de todas as empresas que tiveram conosco na Cívia nesses últimos ciclos. A gente conta com a participação de vocês também em 2018, né? Temos bastante coisas novas aí para trabalhar com vocês, a gente está bastante animado em trazer não só essa visão da CV como um todo, né, mas as conexões com as outras iniciativas. E espero que seja bem interessante e proveitoso para vocês. Se tiver também alguma sugestão, né, com relação à agenda ou de repente algum tema que a gente acabou não colocando, também mandem para nós, de repente a gente consegue encaixar aí na nossa agenda de atividades. Renato, você quer falar mais alguma coisa? Agradecer a participação de todos. Obrigado. Temos muito para discutir ao longo do ano. Ok, obrigado. Bom, você encerra, Bia? Pode encerrar. Pessoal, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.